Gente, vamos falar da questão da Venezuela, né? A Venezuela classificou como provocação os exercícios militares que os Estados Unidos anunciaram na Guiana na quinta-feira. O governo dos Estados Unidos disse que ia sobrevoar a região de Essequibo e o resto do território da Guiana. A Venezuela reagiu a essa decisão, a situação é cada vez mais tensa e a gente tem também o ministro da Defesa da Venezuela reagindo no Twitter. Vamos colocar agora aí também, por favor, o post para a gente ver. Então ele fala o seguinte, que esta provocação infeliz dos Estados Unidos a favor da milícia pessoal na Guiana é mais um passo na direção errada. Alertamos que eles não nos desviarão de nossas ações futuras no sentido de recuperar Essequibo e não se enganem, viva a Venezuela. Queria te ouvir falar também sobre isso, Elo, por favor. Agora você vê que desastre, né, essa crise aqui na América do Sul nesse momento, trazendo para cá para dentro o exército americano, que logo antes desse plebiscito que foi feito na Venezuela, o exército americano já estava com forças especiais que treinam militares em outros países presentes lá na Guiana. Eles já estavam se preparando. E foi muito significativo o fato deles terem avisado ao governo brasileiro que iam fazer esse exercício militar aéreo, né, dizendo que era uma rotina, mas é claro que não era rotina, porque não estava marcado, porque se fosse rotina não precisava nem avisar. Então, é uma maneira de dizer, olha, se nós somos tão bacanas que nós estamos avisando para tranquilizar vocês, mas na verdade, nas entrelinhas, é o oposto, é um recado dizendo, olha só, a gente vai fazer esse exercício já para mostrar que a gente está na área e que ninguém se meta a invadir a Guiana e declarar posse desse território. Então, isso cria uma tensão muito grande e um risco enorme, porque a última coisa que a gente quer é a presença das forças militares americanas aqui de forma declarada, né? Porque eles vêm tentando aumentar o número de bases militares que eles têm na nossa região, podem colocar ali base militar, é tudo que a gente não quer. E não é à toa que o presidente Lula falou, a gente não quer guerra, e já se ofereceu para mediar esse conflito. Agora, é complicado, porque isso tem várias implicações. A gente sabe que tem o problema do petróleo, o interesse econômico, a Exxon está ali, já tem licença para explorar o petróleo, então o governo da Venezuela diz não dá para permitir que o imperialismo se estabeleça na nossa região, ao mesmo tempo vem com essa iniciativa muito perigosa de dizer que vai ocupar e pronto, já designou um general para ser o responsável pela área. Do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, que também estão perto de uma eleição, então o presidente Joe Biden precisa mostrar que cuida do quintal da casa dele, ou seja, a gente tem uma mistura de fatores políticos internos em cada país e uma disputa econômica aliada a uma disputa histórica, porque esse território é disputado há mais de 100 anos, existe um litígio há mais de 100 anos, então é a última coisa que a gente precisava na nossa região nesse momento. E veja, vocês realmente acreditam que os Estados Unidos estão preocupados com a soberania do povo da Guiana? É isso que está em jogo aí. Veja, eu venho dizendo em múltiplas análises que o principal regulador da sociedade internacional é o capitalismo anglo-saxão. Tá? Toda essa dimensão da disputa que surge agora tem parâmetros colonialistas. Essa disputa começa porque você tem França, Holanda, Inglaterra envolvidos no que seria delinear as fronteiras. Aí a Inglaterra compra parte do que seria da Holanda, a fronteira oeste do que seria ali delimitado com a Venezuela não é bem definida, de forma hiper resumida para colocar para vocês em 30 segundos como a gente chegou nesse ponto. E aí, no começo do século XX, a Venezuela pede auxílio, isso vai para as cortes internacionais, não por acaso as cortes de arbitragem internacionais acabam deliberando a favor dos ingleses e depois vem a público um documento de que, de fato, pasmem, essa arbitragem teria sido
parcial. É assim que a gente chegou nesse ponto. Então, quando a gente for falar ditador, Maduro, quando a gente for repetir o que diz a mídia ocidental sem nenhum tipo de pensamento crítico, tomemos um certo cuidado, porque a coisa não se produziu da cabeça do Maduro, que acordou um dia e falou: olha, tem bastante ouro e petróleo ali, eu acho que eu vou invadir. A coisa é um pouco mais complicada do que isso e remete a uma disputa histórica que, de um lado, tem potências hegemônicas que foram colonizadores e, do outro, tem o povo venezuelano, Maduro, que é uma figura autoritária e tem todos os seus problemas, como a gente também muito bem sabe. Agora, os Estados Unidos estão preocupados em defender os interesses da Exxon. Eles estão preocupados em defender a sua postura geopolítica dentro desse cenário do mundo que está em franca reformulação a essa altura do campeonato. É isso que está em jogo. O Brasil, concordo com a Elo, fica numa posição delicada, porque a última coisa que a gente quer é ter uma presença cada vez maior estadunidense no nosso hemisfério. Os Estados Unidos, a essa altura, têm 850 bases militares ao redor do mundo e, curiosamente, nunca são taxados como autoritários, como ditadores, etc. e tal. Eles são vistos como, não, mas eles têm que ter essa base aí, porque eles estão levando a democracia para o mundo, eles são os líderes do mundo livre. Esses são os termos que são mais frequentemente associados aos estadunidenses. Vamos ver, o Lula, a meu ver, segue um caminho adequado, ele está se oferecendo para fazer a mediação do que pode escalar para se tornar um conflito, mas, Elo, eu me atrevo a dizer o seguinte, que o Maduro, ele pode ser qualquer coisa. Mas ele não é burro, ele não é estúpido. Ele sabe muito bem que a chance de invadir e dominar aquele território através da força bruta são mínimas. Então me parece muito mais que ele jogou uma armadilha, que o Império estadunidense mordeu essa armadilha e que isso serve para que ele ganhe coesão dentro do país e que ele também acabe por fragmentar a própria oposição, porque isso é quase que unanimidade na Venezuela. Então ele foi muito hábil e está utilizando uma estratégia que pode render dividendos para a eleição do ano que vem. Como você muito bem colocou, o Biden vai seguir esse mesmo raciocínio por motivos similares também. Pois é, então, para quem não tem memória, né, fica fácil achar que os Estados Unidos podem ser os defensores do mundo livre, mas aqui na América Latina é muito difícil a gente dizer isso depois de todos os apoios que eles deram às ditaduras militares, a promoção da ditadura no Chile, enfim. Então, para quem não tem memória, talvez seja possível. Mas agora, nesse momento que a gente está vivendo, desse apoio incondicional que eles estão dando ao genocídio dos palestinos, acho que fica impossível, né? Já passou da hora de olhar para os Estados Unidos dessa maneira. Mas o que eu não estou entendendo, e agora você explicou, Calejão, é o interesse do Maduro de fazer esse enfrentamento nesse momento, né? E se ele não vai levar, porque ele não pode levar isso às vias de fato, seria um massacre da Venezuela, ao mesmo tempo que seria um desastre para os Estados Unidos entrar com tudo contra o governo da Venezuela, né? Então seria ruim para todo mundo. Agora, essas coisas são muito complicadas, porque às vezes você vai numa escalada de discursos e enfrentamentos que se torna inevitável um conflito. Então, eu acho que aí entra o papel essencial que o governo brasileiro pode desempenhar, que é evitar que se chegue às vias de fato. Vou usar uma metáfora, um meme de futebol que o Leandro Demores conhece, que é onde isso afeta o Grêmio. Eu sempre me pergunto onde isso afeta o Brasil, né? Falando sobre o Brasil. Onde é que esse conflito vai afetar o Brasil? Obviamente, o César fez um destaque muito bom de que os Estados Unidos não têm interesse na democracia do povo da Guiana ou Guiana, fale como você achar melhor. Mas, obviamente, a Venezuela também não tem nenhum interesse no resgate histórico de Essequibo como uma terra venezuelana balela do Maduro para poder... Não sei não. Elô, mas aí não. É muita coincidência. Discordo. Mas eu acho muita coincidência ele... Logo depois, 5 anos depois, que a bacia petrolífera, que fica exatamente na frente desse equipe, começa a produzir 11 bilhões de barris de petróleo, e esse, que é quase 75% da produção brasileira de petróleo num país pequenininho como Guiana. E acho que tem a ver com... tem interesse.
Claro assim, que tem, mas o que o Calejão estava colocando é que isso é um histórico. Essa disputa existe há anos, há mais de 100 anos. Então não é que ele quer agora. Claro que agora ele também quer, né? Acho que é isso, acho que tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a grana, mas o outro destaque que o César fez também é muito importante. Essa pauta não era uma pauta da esquerda venezuelana, não era uma pauta do partido do Maduro, do partido... essa pauta era uma pauta da direita venezuelana, tanto que aí vocês podem ver análises dos venezuelanos, a direita venezuelana sempre defendeu essa pauta, que é uma pauta ultranacionalista, vamos defender o nosso território, e aí, a partir daí, o Maduro entendeu que era uma pauta que podia unir o país em torno de uma bandeira de conflito, como fizeram os argentinos lá na época da ditadura argentina com as Malvinas/Falkland. Então, tem a ver com a grana, com o dinheiro do petróleo, mas também tem a ver com essa pauta que o César lembrou bem. Tem eleição ano que vem, o Maduro precisa ganhar uma nova eleição e aí junto o país em torno de uma pauta, de uma bandeira, essa bandeira é Essequibo.